Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Essa foi a palavra que nos norteou nesse novo desafio, assumindo a igreja em 2024. No final de 2023, o pastor Maurício comunicou oficialmente que estaria assumindo a igreja para 2024. E isso para mim foi uma grata surpresa. Eu sabia que ele já estava me preparando, afinal de contas são 20 anos andando junto, conhecendo, sendo discipulado, sendo orientado. Eu sabia que um dia isso ia chegar. E estar no lugar do pastor Maurício é um motivo de grande honra, muita responsabilidade, e estar debaixo de uma direção de Deus, para nós é uma alegria muito grande. Então, nesse ano que nós tivemos da igreja, foi dias maravilhosos, de muito aprendizado, de muita conquista e de entender verdadeiramente o que é estar debaixo da vontade do nosso Senhor Jesus. Uma igreja que nasceu no coração do Senhor para conquistar Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. Foi dessa forma que o casal, o pastor Maurício e a pastora Cris, foram enviados até Alfenas para cumprir esse ID do Senhor. E nesses 26 anos dessa obra maravilhosa, o grande legado deles foi o acolhimento das pessoas, foi desenvolver e capacitar e encontrar dons e talentos, e dessa forma a igreja foi crescendo e foi se expandindo. E foi assim maravilhoso. Quando as pessoas me abraçavam, eu sentia assim o amor de Deus mesmo, sabe, sendo manifestado ali através daquele gesto. E todos esses anos tem sido maravilhoso, porque todas as vezes que eu pensava em desistir, em parar, sempre tinha alguém que vinha, me abraçava, me dava uma palavra, falava como eu era especial, às vezes me ligava, às vezes ia fazer uma visita na minha casa. Então, assim, às vezes a gente foca tanto assim, né, na questão da atenção dos pastores, e a gente esquece que nós somos o corpo de Cristo. E é assim, sempre que um tem que ajudar o outro, né? Um precisa ajudar o outro, fortalecer um ao outro, né? E ajudar a levantar também, né? A gente não pode concentrar essa responsabilidade só nos pastores, né? É nossa responsabilidade também. E eu senti isso muito, todos esses anos. E quando o pastor, né, fez o convite para mim trabalhar na igreja, me surpreendeu, porque se eu for me comparar com muitas pessoas da igreja, naquele momento eu era uma pessoa improvável, porque eu não tinha muito tempo para estar aqui, sabe, em todos os eventos. E assim, eu creio assim que foi Deus que lembrou de mim, né? Tem aquele ditado, né? Quem muito é visto, muito é lembrado. Mas no mundo espiritual não funciona dessa forma. Quando Deus ele quer te colocar no lugar, Ele faz pessoas lembrar de você. Então eu senti isso, eu senti mais uma vez o amor de Deus e Deus me trazendo mais uma vez para estar perto dessa família e dele também. Então eu fico muito feliz, né? São 15 anos de história, 15 anos junto com os irmãos, né? E realmente eu vejo, sabe, o amor, eu sinto o amor dessa família Águeda. Então nesse processo foi muito interessante porque eu tinha várias funções dentro da igreja, né? O pastor auxiliar, mas eu fazia de tudo. Então eu sabia que eu precisava colocar pessoas, chamar pessoas, convocar pessoas com coração temente a Deus, com tremor, com temor, pessoas que realmente amam a obra e que pudessem nos auxiliar nessa nova etapa da igreja. E assim o Senhor Jesus foi colocando novas pessoas, despontando novas pessoas, e foi uma maravilha, um despertar maravilhoso do Senhor nesse tempo. Eu acho que qualquer ministério dentro da igreja deve nos trazer temor.
Acho que tudo que nós fazemos para Deus, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Então, quando o pastor me chamou, esse sentimento de temor tomou conta, no sentido de que, eu preciso me ajustar, eu preciso ajustar a minha vida para que eu esteja preparado para poder ministrar sobre a vida de outras pessoas. Não que a gente precise ser perfeito para ministrar, nada nesse sentido, mas no sentido da gente estar nesse processo de aperfeiçoamento. E eu creio que uma área que eu amadureci mais nesse processo foi a área de estudo da palavra. Porque como você vai estar ministrando ali sobre a vida de outras pessoas, você tem que buscar, você tem que procurar entender, né, o estudo que está sendo passado ali, você tem que se aprofundar naquilo, para que se tiver alguma dúvida, alguma questão que precise ser esclarecida ali, você tenha condições de estar dando suporte, estar esclarecendo essas dúvidas. Então, essa área de leitura da palavra, de estudo, de oração também, eu creio que foi uma área da minha vida espiritual que teve uma evolução depois dessa multiplicação. Um desafio que eu tive, assim que o pastor me chamou, eu fiquei com receio, porque, caramba, você está assumindo o AME do pastor, né? Então, eu fiquei com aquela questão em mente, será que as pessoas vão continuar frequentando? Será que as pessoas vão diminuir a frequência nos AMEs? Mas, na realidade, isso não aconteceu, né? Durante todo esse processo que trouxe para mim também um amadurecimento pessoal na caminhada com Cristo, eu sempre busco a orientação do Espírito Santo para estar preparando os estudos e peço também para que o coração das pessoas esteja preparado para poder receber a palavra. Então eu creio que quem faz a obra, quem tem feito a obra é o Espírito Santo. E o que eu achava que poderia diminuir a frequência das pessoas, na realidade aconteceu o contrário. Outras famílias chegaram, mais pessoas chegaram para poder agregar ali o nosso grupo e tem sido cada vez mais edificante, né? Cada vez mais testemunhos sendo compartilhados ali e realmente tem sido uma bênção em todos os sentidos. Os ministérios que eu liderei por mais tempo foi o Ministério de Louvor. Fui mais de 15 anos à frente desse ministério e na verdade é como um filho para a gente. Eu falei, Senhor Jesus, me mostre uma pessoa capacitada, uma pessoa que seja adoradora, uma pessoa que vai tomar a frente desse grupo e abraçar esse grupo e amar esse grupo como eu sempre amei e cuidei deles. E assim o Senhor Jesus levantou o Tiago, musicista, profissional, professor, e para a honra e glória do Senhor ele tem iniciado esse trabalho com muita excelência. Assumir o Ministério de Louvor, né, quando o pastor Anderson se tornou o pastor principal, foi um desafio grande. Ele foi líder do Ministério de Louvor por muito tempo e uma mudança é sempre um desafio, né? E eu sempre estou orando, pedindo a Deus a direção do que Ele espera da gente. Porque não adianta também a gente fazer planos sem antes ouvir o que Deus tem para nós. Então, essa tem sido a minha oração nesse momento. Deus, o que o Senhor espera para esse ministério? Além desses projetos, além de tudo que a gente almeja crescer e melhorar, o que o Senhor espera de nós, né? E cada vez mais tem ficado evidente o quanto Deus quer nos abençoar através do Ministério de Louvor, para a gente orar, para a gente ministrar enquanto a gente estiver ali em cima, para ir além mesmo das canções, sabe? Como já tem acontecido. Uma das pautas que eu sempre trago novamente para o pessoal do Louvor, a gente passa anos no ministério e muitas vezes a gente vai se acostumando com o lugar onde a gente está e a gente precisa olhar sempre além, a gente precisa sempre olhar o que esse ministério pode agregar. Se a gente for pensar de maneira prática, hoje nas nossas reuniões, nos nossos cultos, a gente tem
quase o mesmo tempo de palavra, de pregação, o mesmo tempo de ministração de louvor. Então a responsabilidade é muito grande. A gente está pregando através do louvor, a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando de Jesus. E isso é uma responsabilidade grande que a gente precisa ter racional, a gente precisa entender isso, se conscientizar disso, né? E é uma pauta que eu sempre vou trazendo, o pessoal, claro, compreende, se prepara, não só tecnicamente, mas também espiritualmente. E isso é muito bom, porque a gente tem união, né, de pregação e louvor, e a atmosfera fica muito, assim, sempre, a gente vê a presença do Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente pode observar que coincide o tema das músicas que está sendo cantada com o tema da pregação ou com o tema da abertura do culto. É sempre assim, o movimento do Espírito Santo. A gente não alinha as coisas antes aqui. Então é muito assim, do fluir do Espírito Santo mesmo, sabe? Dessa sensibilidade. E isso é importante. Eu acho que isso é uma pauta importante. A gente ter essa compreensão do tamanho da responsabilidade que a gente tem frente à igreja, né? E nesse tempo também, os fortes estavam chegando, implantando, né? E esse foi um dos ministérios que, juntamente com as escolhidas, um dos ministérios que mais se desenvolveram, floresceram dentro desse novo ano da igreja. Há 2 anos, o Ministério dos Fortes tem acontecido lá em Campinas. E o pastor Maurício me fez o convite para a gente dar um pulo lá em Campinas, junto com a presidência da igreja de lá. E lá foi me apresentado o Ministério dos Fortes. Eu de cara fiquei apaixonado. Ministério fantástico. Eu não tinha visto isso ainda em outra igreja, nas igrejas que eu congreguei, né? Não tinha visto. Geralmente as igrejas trabalham vários ministérios. Como exemplo, o Ministério Infantil, o Ministério dos Jovens, o Ministério do Casal, dos Adolescentes, mas nunca tinha visto um Ministério dos Homens. Geralmente faz ali um congresso, uma reunião de homens, um encontro, um culto de homens, mas um ministério focado, contínuo, para o aperfeiçoamento de Cristo no homem da igreja é a primeira vez. E o pastor Maurício, com o pastor Anderson, depois dessa viagem, me lançou esse desafio. Eu levantei uma liderança, porque sozinho a gente não faz nada. Esse ministério, ele veio para transformar os homens da igreja. O que mais é gratificante no trabalho dos fortes é a gente ver a transformação dos homens. E principalmente os testemunhos das irmãs. Em particular, algumas me procurou e me questionou, falou assim: Rogério, o que vocês estão fazendo com meu marido? Ele agora está mais carinhoso com os filhos, ele está respeitando mais a família, está dedicando mais o seu tempo para a família. Então esses testemunhos que a gente recebe, que é o que mostra o poder de Cristo na vida de um homem. Sem os ensinamentos dele, sem a direção em Cristo, não dá certo, não tem outro caminho que dá certo. Então isso é gratificante. A gente vê isso acontecer na prática. Presença vale mais que 1000 em outro lugar. No seu esconderijo encontrei abrigo, ali eu quero estar. A sombra de tuas asas nada me alcança, tua mão me guiará. Teu povo reunido, seu filho está aqui, conosco cantará. Mas vale um dia em tua presença.
Uma das marcas do legado do pastor Maurício, da pastora Cris, é uma igreja muito conhecida como uma igreja que ora, uma igreja que intercede. E dentro disso, pais, intercessores, filhos vencedores, veio realmente para rechear esses momentos de oração e intercessão dentro da igreja, focado nos nossos filhos. Uma das coisas mais importantes que a gente percebeu nesse período que a gente está participando desse projeto de pais intercessores, filhos vencedores, é que nós descobrimos que muitas pessoas têm essa necessidade, passam por problemas que através da oração a gente consegue interceder por essas pessoas. E a gente não imaginava quanto problema as pessoas, as famílias passam e qual é o tamanho da necessidade que os pais têm em fazer a oração, em fazer a busca pela intercessão dos seus filhos, para que Deus possa mudar as famílias, para que Deus possa resgatar os jovens. A gente entende que a criança ela tem que ser coberta pelas orações, pela intercessão, desde quando ela nasce. Ela nasceu, você tem que profetizar sobre a vida dela, você tem que orar, você tem que pedir livramento, você tem que pedir direção para Deus, para que essa criança cresça nos seus caminhos e seja um profeta, seja um pastor, presbítero, seja um levita. Então, essa ideia de criar a criança dentro da igreja e interceder por eles faz com que os caminhos deles sejam aplanados. A intercessão, quando a gente fala em interceder pelo filho, não é só num domingo. Você chegar aqui num domingo e fazer a oração e estar coberto. Não é isso. É todos os dias e todo momento. É você antes de dormir, você ora, você lê a palavra, você está mostrando para o teu filho o caminho que ele tem que seguir, a forma que tem que ser e cobrindo ele de oração. Ele vai enxergar isso ao longo do período que ele vai vivendo, que aquilo é importante, que ele deve fazer isso com o filho dele. E essa intercessão serve para quê? Para que os pais sejam fortalecidos. Quando a gente fala interceder, é buscar a presença de Deus para que Deus intervenha em algo espiritual que mude aquela situação que você vai viver ou esteja vivendo. E muitas das vezes vai estar previsto para acontecer, porque o inimigo é sujo, está ao redor. Só que Deus te dá o livramento porque você solicitou a Ele antes, você intercedeu, você buscou isso. Então, esse poder de Deus, ele vem. Então, essa questão dos pais intercessores e filhos vencedores, a questão está nisso. É você trazer uma proteção espiritual para os seus filhos e assim eles crescerem debaixo dessa proteção. Talvez eles não entendam, mas Deus sabe, e você sabe, aquele que intercedeu sabe quando é o livramento. No dia do culto de posse, assinamos o contrato de compra e venda da casa ao lado. Foi um momento de grande alegria para toda a igreja, porque foi uma conquista de muitos anos. Nós, os pastores, a igreja orava, intercedia, Senhor, nos dá essa casa ao lado. E no dia que nós estávamos tomando a posse, o contrato de compra e venda foi assinado. Falei, Senhor Jesus, e agora? O caixa foi todo para a gente poder comprar a casa. Eu, com pouca experiência na área de construção, falei, Senhor, levanta homens valentes, homens com o coração prontos para poder nos abençoar com as suas habilidades, daquilo que Deus derramou sobre o coração, os talentos sobre a vida deles, para poder nos ajudar a transformar essa casa que precisava de uma grande reforma.
Uma outra grande qualidade da nossa igreja é a importância que nós damos ao ensino, tanto na IBD, quanto no Semente Ágape, quanto nos juniores. Toda a estrutura de ensino nós temos um carinho muito grande, uma responsabilidade de ensinar essas crianças no caminho que elas devem andar. E para isso, somente pessoas que realmente amam lecionar para as crianças, que amam trazer as Escrituras à vida cotidiana dessas crianças, para que elas possam ter mais facilidade de aplicar no seu dia a dia. Eu sempre busco fazer a curiosidade deles, de saber como que o personagem se comporta na Bíblia, né? E como que trazer para o dia de hoje, o que é. Por exemplo, Davi era um menino, né? Um jovem que apacentava as ovelhas do pai, trabalhava para o pai, mas que no tempo vago ele tocava harpa. Então eu sempre trago assim, o que você faz no seu dia a dia que faz você pensar em Cristo, em Jesus, que Ele está te vendo ali? Porque normalmente a gente tem tipo, eu estou escondido aqui embaixo da laje e Ele não está me vendo. Mas aí Davi disse que sim, que o Senhor está vendo. Se a gente for no mais profundo do mar ou na mais alta montanha, Ele vai estar nos vendo. Então eu faço eles pensarem nisso, trazendo para a sua vida. Então isso foi trazendo eles no interesse de saber o porquê e o que aconteceu com cada um. Então esse interesse deles entenderem, as meninas, por exemplo, Esther era uma adolescente que foi cativa, né, separada para um harém de um rei que ela nem conhecia. O que aconteceria com você se você chegasse nesse nível? Só que sabendo que ali você ia ter desafios de salvar a sua família, seu povo. Então, o que você faria no lugar dela? Então, eu ponho eles para pensarem e se colocarem nos dias de hoje. Porque eu falo que, e isso é real, né? Não é nem eu falo, a Bíblia mesmo fala que ela é atual, ela é viva o tempo todo. Então, eu ponho eles para pensar nessa situação de a palavra viva, a palavra é hoje. Não é porque foi no tempo de Abraão que no meu tempo não vai acontecer. Acontece. E aí, você está preparado para acontecer isso com você? Então, eles foram fascinando assim, com os personagens e foram se identificando e pegando o gosto de conhecer. Teach me, Lord, teach me to love you like I am a child. I've been overthinking, complicating my own life, but I want your presence, feel like heaven now, on my knees right now. Take me home to the place where I belong. Where you go, I will go, 'cause your presence is my home. I need something real, I need something from heaven's throne. It's not a feeling, it's just like being home. So take me home, the place where I belong. Take me home, your presence is my home. Em setembro de 2023, após o EAB, nós tivemos o retiro de pastores e o pastor Alan Biftu, ele orou por minha vida e profetizou sobre muitas coisas. Uma delas era que eu seria o pastor da igreja, mas ele não falou nesse sentido, mas ele falou a sua igreja. Eu estarei enviando pessoas à sua igreja, pessoas de outros lugares estarão chegando à sua igreja. E eu sabia que quando nós assumimos a igreja, falei, Senhor, eu lembro de cada profecia que o Senhor colocou sobre minha vida e eu quero ver cada uma delas se realizando. E aí quando vê pessoas de Montes Claros, pessoas de Ipatinga, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de vários lugares, chegando nessa igreja,
E nós mantendo sempre o legado e a visão, como vocês viram no início, há 15 anos atrás, há 26 anos atrás, a mesma forma de tratar e acolher essas pessoas, para que nós possamos ter um exército pronto e preparado para adorar e glorificar o nosso Deus. Bom, nós somos da cidade de Patinga, né, Vale do Aço. Nós chegamos aqui em Alfenas porque o William veio a trabalho. Nós nos sentimos deslocados por mais ou menos uns 4 anos e eu comecei com um propósito de oração de 15 dias. Quando foi faltando um dia para finalizar esse propósito, porque eu falei com Deus que eu não queria ficar visitando igrejas, mas vai em uma, em outra, e isso me incomodava. Chega em uma visita, chega na outra, eu não queria mais isso. Então eu fiquei esses 15 dias em casa, em oração. Os domingos foram os mais difíceis para nós, porque para uma pessoa que é da igreja, ficar os domingos em casa foi muito triste, muito sofrido, mas eu fiquei esses 15 dias e faltando um dia eu encontrei com uma moça em um salão e ela começou a falar qualidades da Igreja Batista Ágape que eu tinha conversado com Deus. Então tudo aquilo que eu falava assim, Deus, eu quero sentir acolhida, eu quero me sentir em casa, eu quero encontrar uns pastores que vão nos acolher como família, como filhos, como ovelha, que eu vou poder confiar, que vão orar conosco quando nós precisar. E então aquela moça foi falando várias coisas e minha cunhada já havia me mandado um vídeo também da igreja, eu já tinha olhado nas redes sociais da igreja. E quando nós chegamos aqui na Batista Ágape, desde a recepção, do sorriso das irmãs, eu já senti que tinha algo diferente naquele dia, sabe? Foi em um culto de domingo e aquele abraço, eu me senti, o olhar das pessoas foi muito acolhedor, como se eu já fosse aqui da igreja há muito tempo. E também o pastor Anderson, o pastor Maurício, quis saber quem era a gente, perguntou sobre a nossa história, nos deu atenção, pegou na nossa mão. Tudo aquilo que eu fiquei nesses 15 dias de propósito, de oração com Deus, foi o que eu encontrei aqui na igreja, no louvor, na palavra. E nesses anos todos que nós estamos em Alfenas, os únicos pastores que, além de querer nos conhecer, saber da nossa história, quem somos nós, foi também os pastores que foram até a nossa casa. E nós sentimos aqui a nossa casa, estamos muito felizes de nós termos encontrado uma família, que é a família Ágape de Alfenas. São tantos ministérios, se a gente fosse ficar aqui falando de cada um deles, nós iríamos passar aqui a noite inteira. Eu quero agradecer a cada pessoa que, de uma forma ou de outra, contribui e muito para o crescimento do Ministério Batista Ágape aqui em Alfenas. Mas tudo isso só pode ser possível porque dentro do coração de um homem, pastor João, o Espírito Santo colocou nele uma visão. E dentro dessa visão, o Senhor colocou na vida dele um casal maravilhoso, pastor Maurício e pastora Cris, que queimaram suas vidas. Eles simplesmente ouviram o chamado do Senhor, o ide do Senhor, e largaram as suas cidades, as suas vidas, os seus projetos de vidas para viver o sonho de Deus. Tudo isso que acontece hoje só pode ser realizado e só está acontecendo porque homens e mulheres, ainda para a honra e glória do Senhor, têm os ouvidos atentos ao chamado do Senhor, ao ide do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém.